Valendo. Já? É a semana que vem. Boa noite a todos, a todas, tudo bem? Para quem está vindo hoje, que nós estamos vendo hoje, feliz ano novo. Né? Nós vamos até o final de janeiro falando feliz ano novo. Depois a gente acredita que está no ano novo. Daisy, feliz ano novo para desliga ali todos, que entrou todos. propaganda. Casa também. Por favor. Só apertar o vermelho aí. Entrou propaganda. Vamos iniciar aí o nosso trabalho de hoje, nos concentrando um pouquinho. Vou começar por essa atenção, posso? Pô, você faz isso, você decide, cara. Eu estou mandando aqui. Está mandando. Tá bom. Então vamos fechar nossos olhos. Quem não quiser não precisa. Nos concentrando aí, buscando conexão aí com a espiritualidade amiga que aqui nos acompanha. Que nos acompanha a cada momento de nossa vida. Mas aqui também estão por aqui nossos amigos espirituais, nos vigiando, nos orientando, nos intuindo. Né? Então vamos nos concentrar pensando nesses momentos que vamos passar por aqui, ouvindo algumas palavras de conforto, que essas palavras e as ideias que tocarmos por aqui nesses momentos sejam salutares para cada um de nós, de acordo com nossas necessidades, nossos anseios. Que seja uma noite de paz, de conexão e de ajuda mútua. Que assim seja, essas coisas. E aqui vamos passar os recadinhos já relativos ao mês de fevereiro. Né? A gente continua com o trabalho da quinta-feira, né? Temporariamente suspenso, que seriam as reuniões de fluidoterapia, mas quem desejar receber vibrações pode passar os nomes para a gente, que a gente está fazendo esse trabalho às quartas, às 14 horas. Não temos mais a quinta, mas estamos fazendo também agora, às 14 horas, às quartas-feiras. No mês de fevereiro nós ainda não vamos ter palestras, não temos programação de palestras, então vamos ter sempre este momento aqui, né, de logo mais o Bruno vai fazer um evangelho para a gente hoje, falar um pouquinho para a gente, mas não vamos ter palestrantes convidados no mês de fevereiro. Mas em março sim. Não, o que é isso aqui? Marco 21 de fevereiro. No sábado. Sim. Tem no sábado, dia 21 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, o Marcos Maiuri virá aqui ao centro fazer um trabalho de fisioterapia. Fluidoterapia. Fisioterapia é ótimo. Fisioterapia é bem mais fácil. A gente fala mais com mais frequência. É fisioterapia do espírito, isso. Fluidoterapia. Então ele virá aqui no Marcos, vai nos brindar aí com momentos aí no sábado, com convidados, quem quiser vir, né? Estará por aqui. Nós continuamos com a nossa campanha, sempre dos quadradinhos de lã, né? Quadradinhos de 20 por 20, ficou o crochê, que a gente pede, quem tiver habilidade, vontade, quiser entregar para a gente junta depois e forma uma manta. E essas mantas a gente doa para instituições aí que temos vamos chamar assim temos convênio. Né? E pode também doar a lã, se quiser. Quem não tiver habilidade, mas tiver vontade de doar, pode doar a lã. E nós temos aí pessoas, né, que fazem, que nos abastecem com os quadradinhos. E depois montam as mantas. Com relação ao nosso bazar de seminovos, né, nós aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas também, né, de preferência tudo em bom estado e limpo, né, a gente não tem como lavar roupa, em bom estado e limpo. Livros também, livros espíritas, a gente aceita, depois a gente deixa ali no nosso bazar.
Doações também, a gente aceita doações de dinheiro para quem tem interesse. As paredes aí tem Pix, hoje é fácil, né? Via Pix. E também, quem quiser se associar ao centro, né? Com uma contribuição mensal, a gente também aceita, né? E a gente aí com mensalidades a partir de R$20, mas fica à vontade o valor. Não somos nós que definimos o valor, e sim quem quer se associar. A gente continua fazendo a arrecadação de tampas plásticas lá, aqueles metálicos, notas fiscais sem CPF, para direcionar para o Instituto Amor Rosa. A gente faz isso sempre, então continuamos podendo. Quem quiser trazer, agradecemos. Temos o trabalho constante de atendimento fraterno, que a gente faz de forma presencial. Quem quiser chegar às terças, um pouco antes, uma meia hora antes, né? Ou às quartas também, meia hora antes das 14, o ideal. Sempre vai ter um trabalhador, quem quiser fotografar, fotografar, né? A gente tem esse trabalho. Um de nós, né? De preferência aquele que tem mais habilidade para isso, vai atender, vai conversar. Fazemos também a distância pelo WhatsApp. Então pode entrar também lá no Facebook, você escrever lá, eu estou querendo fazer um atendimento fraterno, só que eu não tenho tempo, não dá para eu ir lá para fazer via WhatsApp, também dá. Aí por lá a gente vai responder, passar o número do telefone e vai atender também. Nós temos a nossa biblioteca circulante, né? Os livros ali são livros também espíritas, que pode escolher, retirar, só preencher ali, deixar a data que retirou e a gente ter esse controle e depois, preferência, quando terminar, devolver para a gente, para que a gente continue circulando os livros, né? Temos a nossa cantina, ali no fundo, né? Saindo da salinha do passe, andou no corredor à direita, tem a cantina também, passando lá chá, café, cappuccino, água. Tem bolo hoje? Hoje não tem bolo. Mas normalmente tem, vocês sabem. Normalmente tem. Hoje não está certo. E nós temos a nossa conta lá no YouTube, né? @SEACLAPA, tudo junto, né? Minúsculo, onde a gente posta os vídeos tanto dos evangelhos que a gente faz aqui, né, desse trabalho aqui, esse trabalho inteiro vai estar lá, e também as palestras. Posta lá. Então quem quiser assistir lá, dá para assistir, como tem pessoas agora assistindo também em casa pelo Facebook, e depois esse trabalho vai para lá, na nossa página no YouTube. Tem 151 vídeos. 151 vídeos postados. Bastante coisa. Então dá para se divertir lá. E só 67 inscritos. Só 67 inscritos. Tem mais vídeos do que inscritos. Bom, isso faz parte, né? E no final a gente fala sempre um pouquinho do Evangelho no Lar, né? Que é aquele trabalho não é um trabalho, é um momento de reflexão, podemos chamar de reflexão, de oração, que a gente acha interessante, é bacana fazer em casa. Escolher um dia da semana. Por que um dia da semana num determinado horário, como a gente fala? Porque a espiritualidade se programa, né? E depois que a gente desencarna, a gente não fica sem fazer nada, né? O Espiritismo nos diz que a gente trabalha no plano espiritual. Nós temos os nossos compromissos lá também, né? Então a gente de lá se compromete a vir participar, né? Aqui hoje temos os amigos por aqui que se programaram. Por isso que a gente faz todo um dia marcado e hora marcada, né? O Evangelho no Lar é a mesma coisa. Se programar um dia e tal, juntar em família, com um amigo, sozinho, não tem problema. Aquele momento de reflexão, de
introspecção, pensar para dentro um pouquinho, se blindar um pouquinho de todas as interferências desse mundo físico que a gente vive, né? E tentar achar um pouquinho de conexão com o mundo espiritual é importante. Ajuda esse momento, traz bons espíritos para nos acompanhar e eles habituam a ficar ali pela casa da gente, né? Então, é isso. Hoje, para fazer o Evangelho, o Bruno vai falar sobre o tema família. Vamos estar de Bruno, por favor. Boa noite, meus amigos. Bom revê-los. Hoje a casa já está mais cheia do que nos últimos dias. Né? Estamos realmente retomando, né, a atividade do ano. E o tema que eu escolhi hoje, como o Paulo disse, é família. Família é o cenário, né? O cenário ideal, né? Onde a gente aplica aquilo que a gente vem aprendendo, né? Que a gente vem buscando, principalmente nós que estamos tentando melhorar, né? Nós estamos buscando algum conhecimento. Então é na família onde a gente vai primeiramente aplicar aquilo que a gente vem aprendendo, né? E no Espiritismo, particularmente, a gente aprende que nós vivemos muitas vidas. E durante essas vidas que nós estamos vivendo, nós estamos adquirindo muitos relacionamentos, muitas relações, né? Essas relações ampliando laços bons, laços não muito bons, né? Laços fraternos, laços de amor, laços de rancor, laços de ódio. E o lado bom disso é que isso nos dá força para seguir adiante, porque nós sabemos que não iremos perder aqueles a quem nós amamos. Então, nós, provavelmente todos aqui já perderam, já passaram pela experiência do desencarne de alguém próximo. E eu tenho certeza que o Espiritismo, não só o Espiritismo, mas a fé, ela nos dá a força necessária para a gente seguir adiante. E no Espiritismo em particular, pelo menos para mim, né, isso me dá muita força mesmo, né? Saber que eu vou reencontrar aquele a quem eu amo e que eu estou ligado através do sentimento, desses laços que se formaram, né, dessa relação que nós tivemos juntos, seja nessa vida, seja em outras, e criaram esses laços através do sentimento. Então, através do sentimento e do pensamento, nós permanecemos ligados e nós nos reencontraremos um dia. Mais cedo ou mais tarde, pode ser que demore por motivos diversos, mas a certeza que nós temos é que nos reencontraremos. Isso é muito bom. Só que, como eu disse, também tem os laços bons que nós criamos, mas tem os laços que não são bons, né? Os laços de rancor, de ódio, de sentimentos inferiores, diversos. E esses laços também não se perdem com o desencarne. Existem ali algumas pendências que precisam ser sanadas, né? E é por isso que se fala tanto de perdão. Às vezes a gente não compreende bem o porquê do perdão. O perdão, ele não é algo que Deus nos impõe porque Ele quer. Você tem que perdoar porque eu quero, você tem que fazer isso porque eu quero. Deus não é um ser humano com as nossas paixões inferiores, né? Ele não tem o ego como o homem tem, então ele não precisa de nada da gente. Então, quando nos é ensinado que é preciso perdoar,
É ensinado porque nós precisamos disso. Então, lá em Mateus, capítulo 5, tem uma passagem lá que Jesus ele fala sobre perdão. Sermão na Montanha. Eu não sei se estava no sermão, mas Capítulo 5, 6 e 7. é isso aí. Mas lá no capítulo 5, né, Jesus ele fala a respeito do perdão. Ele fala que a gente tem que se reconciliar depressa com aquele que nós temos um desafeto. Ele cita inimigo, né? Que a gente tem que se reconciliar depressa enquanto nós estamos caminhando junto com ele. Porque se a gente deixar para depois, ele até disse que a gente tem que se reconciliar depressa enquanto estamos caminhando, para que a gente não seja entregue ao juiz, e o juiz entregue ao cárcere, entregue ao carcereiro, algo nesse sentido, e o carcereiro entregue ao cárcere. E aí ele diz: em verdade vos digo, não sairão de lá Pagar o último sentido. o último sentido. Ou, na nossa linguagem, o último centavo. Enquanto o último centavo não for pago, nós estaremos no cárcere. Mas é claro que isso é tudo figurativo, né? Ele não estava sendo literal. Né? O fato de a gente perdoar não significa que nós seremos castigados. Como eu disse, Deus ele não tem sentimentos humanos, ele não quer se vingar da gente. Acho que a gente passou dessa lição já. Então, o que ele quer dizer é que nós estaremos presos àqueles a quem nós estamos com um laço de rancor. O próprio laço, a palavra laço, já diz que nós estamos presos a alguém. E isso precisa ser desatado. E como é que desata isso? É através do perdão. Na verdade é algo até mais profundo, né? Porque na verdade esses laços que são criados de rancor, na verdade Deus ele não quer nem que eles sejam rompidos. Ele quer que eles sejam transformados. Então aquilo que era ódio, ele um dia vai se transformar em amor. Vai. Não é talvez. Então às vezes a gente fala, eu nunca vou perdoar fulano, eu nunca vou me reconciliar com fulano. Vai. Pode demorar muito tempo, pode demorar o tempo que for, as vidas que forem. Mas vai. Porque essa é a lei. As leis de Deus foram feitas para que a gente, para que não fiquem pendências nunca. Então isso vai ser corrigido. E aquele laço que é como se fosse uma bola de ferro que estivesse no nosso pé e que a gente vai carregando, isso vai ser corrigido. Não pode ficar assim. Tá, mas aí o que tudo isso tem a ver, esse papo de laço de amor, laço de ódio, o que tudo isso tem a ver com família? O tema é família. E tem tudo a ver, porque as famílias são formadas por esses laços. Os laços de afinidade que a gente vai construindo durante todas essas vidas. Há um planejamento para que essas amizades, esses encontros bons eles aconteçam e para que essas diferenças, esses laços de diferença também sejam reunidos na encarnação através das famílias, para que isso se ajuste. A gente tem um pouco mais de afinidade com uns, nem tanto com outros, mas isso não tem que ser assim para sempre, né? A gente tem que ir trabalhando para que melhore. E a gente está aqui, afinal, para se ajustar uns com os outros. Então, às vezes a gente tem vontade até de fugir, né? de não se relacionar com aquelas pessoas, mas se elas foram trazidas para a minha família, para o meu convívio, e às vezes até muito próximo, a gente não pode fugir. É
Claro que algumas pessoas, se a gente está muito perto, a gente acaba brigando muito, né? Às vezes não é bom ter uma relação. É bom cada um ficar um pouco na sua casa, no seu canto, mas não se afastar de vez. Né? Tem que se acertar. Precisa se dar bem. A pandemia foi prova disso. E, então, é na família que esses encontros ocorrem, onde aquele que prejudicou todo um grupo de pessoas, há um planejamento, ele vem como um pilar da família principal, aquele que vai receber todos, vai sustentar ali, vai garantir que aquele grupo, dessa vez, faça as coisas certas. Aqueles que brigaram, que não se davam bem, que não podiam se ver, que são trazidos como pai e filho para se reajustar, ter um bom relacionamento e sair dessa vida melhores, ou aqueles que um traiu a confiança do outro e acabam vindo bem próximos, como irmãos, como mãe e filho. Então, o planejamento ele é todo feito de forma que haja o sucesso. Uns ajudem os outros e ambos tenham sucesso e retornem à espiritualidade vencedores. Né? Porque o termo vencedor na espiritualidade ele tem um significado diferente do que tem pra gente. A gente venceu na vida aquele que conseguiu coisas. Mas quando a gente volta para o outro lado, o que vai se ver se você foi vencedor e se você fez o que deveria ter feito. O que foi planejado. Se você deu alguns passos adiante, se reajustou, se perdoou aqueles com quem você deve viver. Isso que é vencer na vida. E dentro da família é o principal lugar onde a gente vai provar tudo isso. Claro que a gente vai provar isso a todo tempo, né? Porque a todo tempo a gente está encontrando pessoas, a gente está convivendo na rua, no trabalho, e a gente está sempre sendo colocado à prova. Mas a família é onde a gente começa, onde a gente ensaia. Então, por isso que é preciso muito cuidado, muita paciência. A paciência também, né? Você fala, não, precisa ter paciência. A paciência por quê? A paciência para a gente não estragar tudo. Porque as relações familiares, elas são bem, digamos, delicadas. São como castelos de areia. A gente vai construindo ali, balde por balde, vai se esforçando ali, devagar, para não cair. E aí, se a gente não tem paciência, a gente pode derrubar tudo em um momento. Às vezes com palavras. Às vezes a gente está ali construindo com muito esforço, muita dedicação. E às vezes com algumas palavras a gente derruba tudo. E deu um trabalhão para planejar tudo. Planejar que todo aquele grupo viesse junto, na mesma família, naquele momento. Porque um não queria vir e aí teve que ser convencido. Muito tempo. Aí a gente vai jogar tudo fora. Quando será que a gente vai ter outra oportunidade de se reajustar? Porque vai ter que se reajustar. Vai ter. Talvez o outro já não queira mais. Tenha que ser convencido de novo. Pode demorar muito. Quanto mais demora, mais a gente sofre. Significa que a gente vai sofrer eternamente. A gente vai ser punido eternamente. Uma prisão, mas o tempo perdido é sofrimento para o espírito. Enquanto quando a gente não volta para o outro lado vencedor, a nossa tristeza é ter perdido tempo, perdido a oportunidade. Porque a encarnação é tempo. Tempo é uma ferramenta que Deus concedeu para a gente. E
E é oportunidade. Então, não vamos jogar fora. Vamos tentar aproveitar, vamos tentar ter paciência, é difícil. Não ter muita paciência. Mas a gente consegue. A gente não foi colocado num ambiente que não é possível a gente fazer. A gente foi colocado numa situação que a gente consegue. É aquela frase, né? Deus não dá cruz maior, a gente pode carregar. O planejamento foi feito para que desse certo. E a gente pode fazer dar certo. A gente deve fazer dar certo. Mesmo que o outro não queira, eu tenho o dever de fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance. Se eu fiz tudo que está ao meu alcance, ele tem que fazer tudo que está ao alcance dele também. A gente não pode fazer pelo outro, mas por nós, a gente pode e deve. Então é isso. Vamos tentar ser mais pacientes no assunto de família. Tentar ser mais tolerantes, escutar mais, falar menos, pensar muito antes de falar. E palavras também destroem muitas coisas. Atitudes, principalmente, não preciso falar. Isso. Essa é a lição da noite de hoje. Obrigado a todos. Muito obrigado. É isso aí, a paciência, a tolerância, dentro de casa e fora também, né? Afinal, estamos numa grande família. Começa na de casa, depois. Então vamos agora ouvir a prece de Caicas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora vamos guardar para ver se temos alguma mensagem para o Espírito. Boa noite a todos. Boa noite. Fui convidado a chegar a esta casa na noite de hoje. E qual foi a minha surpresa ao ouvir que o Evangelho da noite seria sobre família? E foi justamente
pela família que pediram que eu viesse dar meu depoimento. Por não querer a família que eu tinha escolhido no plano espiritual, eu abandonei tudo, fui morar nas ruas, apanhei muito, me droguei muito, mas não voltei para casa. Pois lá eu achava que não era feliz. Eu seria feliz nas ruas, mas não foi assim. Quando encontraram o meu corpo, eu estava todo engolido. E ao chegar no plano espiritual, encontrei aqueles familiares que eu tinha abandonado, deixado para trás. Me arrependi muito. Chorei muito. Mas já tinha feito. Agora estou sendo preparado para outra vez voltar para a mesma família. Quando? Não sei. Como? Também não sei. Mas o importante é que eu encontrei na família espiritual aqueles a quem eu conseguia ouvir, ser ouvido. É muito triste quando chegamos neste planeta, reencarnados, não termos noção do que vamos passar e do que precisamos passar. Peço desculpa se alguém da família estiver por aqui. Prometei que na próxima vez estarei um pouco menos revoltada por não aceitar aquilo que eu achava que não era para mim, mas é. Então que Deus me perdoe, que Jesus me proteja, e que os meus parentes terrenos me ajudem a superar todo esse trauma que eu fiz e que eu sofri também. Mais uma vez, o plano espiritual agindo em prol de todos os filhos do Pai que precisam encontrar o caminho para a luz. Obrigado a todos por me ouvir e prometo que eu serei uma nova pessoa, um novo espírito na próxima encarnação. Que assim seja. Muito boa noite. E agora vamos ao nosso momento de vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e com a ajuda dos amigos espirituais, vamos vibrando. Pela paz mundial, o amor se espalhe por toda a terra e que haja diálogo entre os homens em busca de entendimento e da justiça. Que os desencarnados recebam no plano maior a ajuda necessária para dar continuidade ao seu crescimento espiritual através do entendimento e do trabalho. Que os espíritos que estão reencarnando na Terra sejam recebidos com amor e educados no caminho do bem. Vibremos todos aqueles que caminham pelas ruas sem destino, que mãos amigas possam ajudá-los a encontrar o caminho da dignidade e o calor do no ar. Todas as criaturas, nossos semelhantes, crianças, adultos e velhos,
sejam sempre diante de nós, irmãos dignos de respeito e de ajuda fraternal. Contando com o amor do Pai, pedimos que fluidifique a nossa água. Por fim, pedimos por nós mesmos, pessoas ainda com muitos defeitos, mas também com grande desejo de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, pessoal, antes de terminar o nosso trabalho, eu pedi para todos ficarem em silêncio logo depois da prece final, preparando para os passos. Mantendo silêncio, concentrados ainda em conexão com o plano espiritual, para aproveitar ao máximo e que todos recebam durante os passos as energias e vibrações que estejam necessitando buscar. Assim vamos nos concentrar, agradecendo por esse momento de reflexão e de conexão, pedindo ao plano espiritual, pedindo a Deus, que sempre nos oriente naquilo que vibramos. Nos orientem bem dentro dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias aspirações. E que tenhamos responsabilidade ao desejar. Porque o plano espiritual nos ajuda. Então é importante saber o que desejamos, saber o que queremos e seremos ajudados.